Então vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Identifique as velocidades dos móveis verde e azul em relação ao móvel amarelo. Então o nosso referencial, o nosso ponto de visão vai ser a partir do móvel amarelo. Então o nosso móvel amarelo está se deslocando 4 metros por segundo para a direita. Então nós temos que levar isso em conta. Então a primeira coisa, nós vamos ver o móvel azul e o amarelo. O azul se locomove com 6. Se os dois estão no mesmo sentido, como foi comentado no vídeo anterior, nós precisamos descontar a velocidade um do outro. Porque o azul, uma hora ou outra, ele vai ultrapassar o amarelo, se nós considerarmos que essas velocidades serão constantes. Porém, o amarelo vai ver o azul ultrapassando ele, não com 6. A sensação do amarelo vai ser que o azul ultrapassa ele apenas com 2. Então a velocidade do azul, tudo isso aqui em relação ao nosso móvel amarelo, vai ser de 2 metros por segundo. Já o nosso móvel amarelo, ele vai ter um encontro frontal com o nosso móvel verde. Então a sensação vai ser maior de velocidade, tá bom? Então, como foi falado também no vídeo anterior. Então, neste caso, aí, nós somaremos as duas velocidades. E a velocidade do nosso móvel verde vai ser de 6 metros por segundo em relação ao amarelo, porque os dois aqui, ó, nós somamos. Enquanto isso, os dois aqui, nós subtraímos. Eu acho que eu não obtive muito sucesso com esses risquinhos aqui não, mas espero que você tenha entendido esse exemplo. No nosso segundo exemplo, nós teremos um caso muito clássico nesse conteúdo, que é o caso de um barco subindo ou descendo o rio. Calcule a velocidade do barco subindo ou descendo o rio. Eu tinha falado mais ou menos isso antes. Então nós temos aqui um rio que ele tem 2 metros por segundo de velocidade em sua correnteza. No caso, a gente vai ter que o sentido do rio na correnteza é do ponto A ao ponto B, então da esquerda para a direita. E o motor do nosso barco, ele faz uma velocidade, isso aqui, colocar a velocidade do motor, ele faz uma velocidade de 6 metros por segundo, chutando esses valores aí. Então, quando o nosso barco ele desce o rio, ele vai estar a favor da correnteza, ou seja, a correnteza ela vai ajudar no movimento. Com isso, a gente vai ter a velocidade do rio mais a velocidade que o motor do barco faz. Então, a velocidade do barco, neste caso, chamada de VB, é a velocidade que o motor produz mais a velocidade do rio. Então, assim, a velocidade do barco é 6 mais 2, que é igual a 8 metros por segundo. E agora vamos fazer subindo. Voar, voar, subir, subir. Então, no caso do subindo, quando o nosso barco sobe o rio, nós temos que ele vai estar contra a correnteza. Então vai ser mais difícil para ele se locomover. Então, o rio ele vai tirar a velocidade do barco. Com isso, a velocidade então do barco, ela seria a velocidade com que o motor produz menos a velocidade do rio, pois ele está contra o movimento do barco. E assim, a velocidade do barco vai ser de 6 menos 2. Então nós teremos aqui o valor de 4 metros por segundo. Este valor, na verdade, ele é um valor do módulo, né? Então a gente não está se preocupando com a orientação dessa velocidade, se é para a direita ou para a esquerda. Então, neste caso, a gente está preocupando apenas com o valor dessa velocidade. É importante destacar também que essas velocidades encontradas, elas são em relação ao observador externo, pois nós teríamos outros valores se nós considerarmos o barco como referencial ou o rio como referencial. Isso pode aparecer nas questões também, como o nosso referencial é a margem do rio. Então esses seriam os valores. Agora no nosso terceiro e último exemplo, pegando a carona do exemplo anterior, nós vamos ver a diferença entre o módulo de uma velocidade e a velocidade vetorial. Então, o primeiro passo, o módulo da velocidade do barco em relação à margem do rio.
Neste caso, o módulo, a gente precisa saber só o valor. A margem do rio, né, qualquer pedaço aqui na margem do rio, ele está parado em relação ao barco. Então, simplesmente, essa velocidade vai ser de 6 metros por segundo. O módulo, então, não estou me preocupando com o sinal, nem a direção e o sentido dessa velocidade. Próximo é a velocidade vetorial do barco em relação ao rio. Primeiro, em relação ao rio, os dois estão um opostos ao outro. Então eu preciso descontar. Então eu teria que a velocidade do barco em relação ao rio, ela seria 4. Este é o módulo. Porém, a palavra vetorial muda tudo, meus amigos. Vamos lembrar que x e y é um plano cartesiano, onde x é o eixo horizontal deitado e o y é o eixo vertical. A gente pode chamar para os vetores a orientação do y como j e o x como i. Então, neste caso, a nossa velocidade ela está na direção horizontal, que é x, ou seja, o i, porém, entretanto, todavia, ele está no sentido esquerdo, ou seja, lembra que aqui no esquerdo é negativo, né? Aqui é 0, 1, 2. Para a esquerda, menos 1, menos 2. E vai ao infinito, quanto para a direita quanto para a esquerda. Então, a nossa velocidade vetorial do barco, neste caso, ela seria negativa. Então, certo é colocar assim, a velocidade do barco, coloco aqui a setinha para mostrar que é um vetor, menos 4, porque em relação ao rio, 4, no sentido i, coloco um i aqui, ó. E a unidade eu posso colocar dentro de chaves, metros por segundo. Então eu coloco o sinal indicando o sentido, coloco a letrinha I ou J indicando a direção e coloco a unidade em metros por segundo. Então espero que você tenha entendido. Muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like e se inscreve no canal.